A história de Tomás e Maria nos mostra que o amor de uma mãe transcende qualquer corrente, e que a determinação de um filho pode mover montanhas. Mas esta não é apenas uma história do passado. É um lembrete de que cada um de nós tem o poder de transformar vidas ao nosso redor. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder da dignidade humana e da luta por um mundo mais justo, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para lutar pelos que amamos. E você? O que faria por sua mãe? O que faria para mudar o destino de alguém que ama? Conta aqui nos comentários. Queremos saber sua história, seus sonhos, suas lutas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras que vão fazer você refletir, emocionar e acreditar que mudanças são possíveis. Lembre-se, assim como Tomás não desistiu de sua mãe, não desista dos seus sonhos. Não desista das pessoas que ama. E nunca subestime o poder que você tem de fazer a diferença. Nos vemos na próxima história. Até lá, continue sendo a mudança que você quer ver no mundo. A manhã de setembro de 1885 chegou à fazenda Santa Rita com o canto dos sabiás e o cheiro de terra molhada. Maria estava certa, mas Tomás já havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, o sino tocou às 5 horas. Tomás já estava acordado, tendo dormido pouco na esteira desconfortável. Seu corpo, acostumado com o colchão da fazenda do barão, reclamava, mas ele ignorou a dor. Isso era parte do processo. Ele precisava entender completamente as condições em que essas pessoas viviam. O capataz Olavo era exatamente como Maria havia descrito. Um homem baixo e atarracado, com uma barriga cervejeira e olhos cruéis. Ele carregava um chicote enrolado no cinto e uma vara de bambu na mão, que usava para cutucar pessoas quando achava que não estavam se movendo rápido o suficiente. Então você é o rapaz prodígio que vai revolucionar minha fazenda, disse Olavo com sarcasmo quando Tomás se apresentou. Vamos ver quanto duram essas mãos macias nos campos de café. Na verdade, disse Tomás calmamente, preciso primeiro entender todo o processo de produção. Vou observar hoje, tomar notas, fazer perguntas. Amanhã começarei a trabalhar. Olavo cuspiu no chão. Tomar notas? Você vai ficar aí anotando coisinhas enquanto homens de verdade trabalham? Sim. São ordens do coronel. A menção ao coronel fez Olavo recuar, mas seus olhos brilhavam com ressentimento. Ele claramente não gostava da ideia de ser observado, analisado. Tomás passou o dia inteiro caminhando pelos campos, observando tudo. Ele viu pessoas trabalhando com ferramentas quebradas, enxadas com cabos rachados, cestos com buracos que faziam os grãos de café caírem. Viu que não havia água suficiente nos campos, então as pessoas precisavam caminhar longas distâncias até uma fonte, perdendo tempo precioso de trabalho. Notou que a organização era caótica. Algumas áreas eram colhidas múltiplas vezes porque não havia um sistema claro de marcação. Outras áreas com café maduro eram negligenciadas enquanto pessoas trabalhavam em áreas ainda verdes. O resultado era desperdício, café que passava do ponto e caía no chão, café colhido verde demais que baixava a qualidade do produto final. Na casa de beneficiamento, onde o café era processado, a situação era ainda pior. As máquinas estavam sujas e mal mantidas. Havia café de diferentes qualidades misturado, o que baixava o valor de todo o lote. Ratos circulavam livremente, contaminando os grãos armazenados. Tomás anotava tudo em um caderno que havia trazido. Olavo o seguia de perto, claramente incomodado, fazendo comentários sarcásticos. Mas Tomás ignorava, mantendo seu foco. Ao final do dia, ele pediu uma reunião com o coronel. E então? Perguntou o coronel, servindo-se de vinho enquanto Tomás permanecia de pé no escritório suado e sujo. Descobriu algum segredo mágico? Descobri vários problemas que estão custando ao senhor muito dinheiro, disse Tomás diretamente. A desorganização nos campos está resultando em perda de pelo menos 20% da colheita. A falta de ferramentas adequadas está diminuindo a produtividade. A casa de beneficiamento está contaminada, o que baixa a classificação e o preço do seu café.
E a má nutrição dos trabalhadores está resultando em fadiga e doenças frequentes. O coronel se inclinou para a frente. Quanto você estima que estou perdendo? Tomás havia preparado os números. Baseado na produção média de fazendas similares, o senhor deveria estar produzindo pelo menos 2.000 arrobas de café a mais por ano. Ao preço atual, isso representa aproximadamente 4 contos de réis de perda anual. O rosto do coronel empalideceu. 4 contos de réis era uma quantia significativa. E você pode resolver isso? Posso. Mas precisarei de algumas coisas do senhor. Como o quê? Primeiro, ferramentas novas. Segundo, um sistema de marcação para organizar a colheita. Terceiro, barris de água nos campos. Quarto, limpeza e manutenção adequada da casa de beneficiamento. E quinto, Tomás respirou fundo, sabendo que esta seria a parte mais difícil: melhor alimentação para os trabalhadores. Melhor alimentação? O coronel quase cuspiu o vinho. Você quer que eu gaste mais dinheiro alimentando escravos? Investimento, não gasto, corrigiu Tomás. Trabalhadores mal alimentados são trabalhadores fracos e doentes. Eles produzem menos, adoecem com frequência, morrem jovens, e o senhor perde todo o investimento que fez neles. Um trabalhador bem alimentado produz 30% a mais. É matemática simples. O coronel tamborilava os dedos na mesa, fazendo seus cálculos mentais. Tomás lentamente se separou de sua mãe, mas manteve uma das mãos dela firmemente entrelaçada na sua. Ele enxugou os olhos rapidamente e endireitou os ombros, sua postura mudando completamente. A vulnerabilidade do filho reencontrando a mãe deu lugar à compostura de um homem que havia aprendido a negociar nos mais difíceis ambientes. Coronel Rodrigo Almeida? Perguntou Tomás, sua voz agora firme e controlada. O coronel desceu os degraus da varanda, sua barriga proeminente balançando sob o colete de seda. Ele tinha por volta de 60 anos, cabelos grisalhos e um bigode farto que ele acariciava constantemente. Seus olhos, pequenos e calculistas, examinaram Tomás da cabeça aos pés, claramente confuso com aquela cena. Sim, sou eu. E quem é você para chegar à minha propriedade causando esse alvoroço? Tomás deu um passo à frente, ainda segurando a mão de Maria. Meu nome é Tomás das Dores Almeida. O senhor me vendeu há 15 anos para o barão de Campinas. Sou filho de Maria das Dores, sua escravizada. O coronel franziu a testa, claramente não se lembrando. Ele havia comprado e vendido tantos escravizados ao longo dos anos que rostos e nomes se misturavam em sua memória. E o que quer aqui? Veio se despedir da mãe antes de voltar para seu senhor? Não, coronel. Tomás soltou a mão de Maria e tirou um envelope do bolso interno de seu paletó. Vim trazer isto. Ele estendeu o envelope para o coronel, que o pegou com desconfiança. Enquanto Rodrigo abria e lia o documento, sua expressão mudou de confusão para surpresa, depois para algo próximo do choque. Seus olhos correram pelas linhas várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que estava lendo. Isto é verdade? Ele gaguejou. Completamente verdadeiro e legalmente reconhecido, coronel. O documento foi registrado em cartório no Rio de Janeiro e tem a assinatura e selo do próprio barão de Campinas. Maria olhava confusa entre seu filho e o coronel, sem entender o que estava acontecendo. Os outros escravizados também murmuravam entre si, curiosos. Um dos homens que havia chegado com Tomás, um mulato bem vestido com óculos de aros dourados, adiantou-se. Permita-me explicar, coronel. Meu nome é Benedito Oliveira, sou advogado. O documento que o senhor está segurando é a carta de alforria de Tomás das Dores, concedida pelo barão de Campinas há 3 anos, em reconhecimento aos serviços prestados. O coronel ergueu os olhos, ainda incrédulo. Alforria? Mas como? Tomás respondeu, sua voz carregando um orgulho contido. Fui vendido ao barão quando tinha 10 anos. Ele me colocou para trabalhar nos canaviais de sua propriedade em Campinas. Mas o filho mais novo do barão, Henrique, era apenas 2 anos mais velho que eu. Crescemos juntos, brincamos juntos. Ele me ensinou a ler e escrever escondido, contra a vontade de seu pai.
Maria levou as mãos à boca, lágrimas voltando a rolar. Seu filho sabia ler? Isso era mais do que ela jamais ousara sonhar. Quando Henrique adoeceu gravemente de febre tifoide, há 5 anos, continuou Tomás, eu cuidei dele dia e noite. Salvei sua vida. O barão ficou tão grato que me tirou dos campos e me colocou para trabalhar na administração da fazenda. Descobri que tinha talento para números e gestão. Em 3 anos, aumentei a produtividade da propriedade em 40%. O advogado Benedito assentiu, complementando. O barão ficou tão impressionado que concedeu a alforria de Tomás e o manteve como seu administrador, agora recebendo salário. Tomás economizou cada centavo nos últimos 3 anos. E por que está aqui? Perguntou o coronel, ainda segurando o documento, sua mão tremendo levemente. Tomás respirou fundo. Este era o momento que ele havia ensaiado mentalmente centenas de vezes. Vim comprar a liberdade de minha mãe. Um silêncio absoluto caiu sobre o terreiro. Maria sentiu suas pernas fraquejarem novamente, e 2 mulheres se apressaram para ampará-la. Ela olhava para seu filho como se ele fosse um anjo descido do céu, incapaz de processar aquelas palavras. Comprar? O coronel riu, mas era uma risada nervosa. Você sabe quanto vale uma escravizada experiente como Maria? Ela trabalha na casa e nos campos, conhece todos os ofícios da fazenda. Sei exatamente quanto ela vale, coronel. Tomás tirou uma bolsa de couro do bolso. Estou preparado para pagar o preço justo de mercado. Trago aqui 500.000 réis em ouro. O som das moedas tilintando dentro da bolsa ecoou no silêncio. Era uma quantia considerável, mais do que o coronel esperaria receber por qualquer escravizado naquele momento, especialmente com a abolição se aproximando e os preços despencando. Todos sabiam que era apenas questão de tempo até que a escravidão fosse completamente abolida no Brasil. O coronel olhou para a bolsa, depois para Tomás, então para Maria. Seu rosto percorria uma série de emoções: ganância, orgulho ferido, cálculo. Ele estava claramente pesando suas opções. O coronel Rodrigo Almeida acariciou seu bigode, um hábito que ele tinha quando estava ponderando negócios importantes. Seus olhos pequenos se moviam entre a bolsa de ouro nas mãos de Tomás e o documento de alforria que ainda segurava. A fazenda Santa Rita não estava indo bem. Todos sabiam disso, embora o coronel tentasse manter as aparências. Os preços do café haviam caído, e a lei dos sexagenários de 1885, que libertara os escravizados com mais de 60 anos, havia reduzido sua força de trabalho sem compensação adequada. Ele estava endividado com bancos no Rio de Janeiro e havia perdido mais 3 escravizados que fugiram nas últimas semanas, provavelmente ajudados pelos abolicionistas que andavam pela região. Entre, disse finalmente o coronel, gesticulando para a casa grande. Vamos discutir isso no meu escritório, como homens civilizados. Tomás olhou para sua mãe, que ainda estava sendo amparada pelas 2 mulheres. Mãe, espere aqui. Logo voltarei. Maria conseguiu apenas acenar com a cabeça, incapaz de falar, suas emoções completamente transbordando. Tomás, o advogado Benedito e o terceiro homem que havia chegado com eles, um senhor negro de cabelos brancos chamado João, que trabalhava como testemunha, seguiram o coronel para dentro da casa. O escritório do coronel cheirava a charutos e conhaque. As paredes eram cobertas com estantes de livros que ninguém lia e retratos de família. Atrás da mesa de mogno maciço, havia uma janela grande que dava vista para os campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Sente-se, ofereceu o coronel, apontando para as cadeiras de couro. Ele próprio se acomodou em sua poltrona, servindo-se de um copo de conhaque sem oferecer aos visitantes. Um pequeno insulto calculado, mas Tomás não se abalou. 500.000 réis é uma quantia razoável, começou o coronel, mas Maria não é uma escravizada qualquer. Ela conhece todos os segredos desta casa, sabe cozinhar, costurar, cuidar das crianças, trabalha nos campos quando necessário. Ela vale mais. Benedito, o advogado, interveio profissionalmente. Com todo respeito, coronel, o senhor sabe tão bem quanto eu que os preços estão despencando. A abolição é inevitável.
A princesa Isabel está pressionando o parlamento. Os abolicionistas ganham força a cada dia. Em 1 ou 2 anos, no máximo, o senhor não receberá nada por nenhum deles. O coronel bateu o copo na mesa com força. A abolição. Essa conversa de abolição vai arruinar o Brasil. Como vamos produzir sem mão de obra? Esses abolicionistas não entendem nada de economia. No entanto, continuou Benedito calmamente, a realidade está se impondo. Já existem províncias praticamente livres de escravidão. O Ceará aboliu em 1884, o Amazonas também. São Paulo está discutindo medidas similares. O senhor pode vender agora por um preço justo, ou esperar para perder tudo sem compensação. Tomás adicionou, sua voz firme mas respeitosa: Coronel, vim aqui preparado para negociar de boa fé. Sei que o senhor é um homem de negócios. Minha mãe já deu décadas de trabalho para esta fazenda. O senhor já teve lucro mais do que suficiente de seu trabalho. Agora ofereço uma quantia justa pela sua liberdade. O coronel tamborilava os dedos na mesa, seu cérebro claramente trabalhando nos cálculos. 500 mil réis ajudariam a pagar algumas de suas dívidas mais urgentes. E era verdade que Maria estava envelhecendo. Embora ainda forte, ela não teria muitos anos produtivos pela frente. 600 mil réis, disse finalmente o coronel. Este é meu preço final. Tomás sentiu uma pontada no peito. Ele havia economizado cada centavo durante 3 anos, dormindo em um quarto minúsculo, comendo o mínimo, recusando qualquer luxo. 500 mil réis era tudo o que tinha. Coronel, disse Tomás, e pela primeira vez sua voz tremeu ligeiramente. 500 mil réis é tudo que consegui juntar. Trabalhei dia e noite. Economizei cada moeda. Não tenho mais do que isso. Então lamento, rapaz, disse o coronel, recostando-se em sua cadeira com um sorriso satisfeito. Negócio não fechado. Houve um momento de silêncio tenso. Tomás olhou para o advogado, que fez uma expressão de solidariedade impotente. João, a testemunha, baixou os olhos. Todos sabiam que estavam lidando com um homem que se aproveitaria de qualquer vantagem. Foi então que Tomás tomou uma decisão. Coronel, e se eu oferecesse algo além do dinheiro? Como assim? Sei que sua fazenda está enfrentando dificuldades. Os preços do café caíram, o senhor perdeu trabalhadores, a produtividade está baixa. Eu poderia ficar aqui por 6 meses, sem pagamento, reorganizando suas operações, implementando os mesmos métodos que usei na fazenda do barão. Aumentei a produtividade lá em 40%. Posso fazer o mesmo aqui. O coronel se inclinou para a frente, interessado. 6 meses do seu trabalho, mais os 500 mil réis? Sim. Benedito tocou o braço de Tomás, sussurrando: Tomás, você já é livre. Não precisa se submeter a isso. Mas Tomás olhou diretamente nos olhos do coronel. Por minha mãe, eu faria qualquer coisa. O coronel estudou o rosto de Tomás por um longo momento. Ele via determinação ali, mas também via uma oportunidade. Se aquele jovem realmente tinha as habilidades que alegava, 6 meses de seu trabalho poderiam valer mais do que os 100 mil réis adicionais que ele estava pedindo. O coronel Rodrigo Almeida levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela, observando os campos de café que se estendiam pelo horizonte. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, e por um longo momento, ele permaneceu em silêncio. Tomás, Benedito e João esperavam, a tensão quase palpável no ar abafado do escritório. Está bem, disse finalmente o coronel, virando-se. Aceito sua proposta. 500 mil réis mais 6 meses de trabalho. Mas com condições. Quais condições? Perguntou Benedito, imediatamente alerta. Primeiro, você dormirá na senzala com os outros, não na casa grande. Segundo, seguirá as mesmas regras que todos os trabalhadores. Terceiro, se em 3 meses eu não ver melhoras significativas na produtividade, o acordo é cancelado e Maria permanece como minha propriedade. E quarto, ele olhou diretamente para Tomás. Você não encherá a cabeça dos meus outros escravizados com ideias de liberdade e abolição. Tomás engoliu em seco.
A última condição era quase impossível de cumprir. Como ele poderia viver entre pessoas ainda escravizadas, sabendo que ele era livre, e não plantar sementes de esperança? Mas quando pensou em sua mãe, em vê-la finalmente livre, soube que não tinha escolha. Aceito todas as condições, coronel. Então temos um acordo. O coronel estendeu a mão. Tomás a apertou, sentindo a palma suada e gordurosa do homem que ainda escravizava sua mãe. Os documentos foram preparados ali mesmo. Benedito, com sua experiência jurídica, assegurou-se de que cada palavra estava corretamente escrita, que não havia brechas que o coronel pudesse usar mais tarde. João assinou como testemunha, assim como o capataz da fazenda, chamado às pressas para o escritório. O papel mais importante, a carta de alforria de Maria das Dores, foi preparado para ser entregue em 6 meses, após o cumprimento do acordo. Enquanto isso, o documento ficaria guardado no cartório da cidade mais próxima, protegido por Benedito. Quando saíram do escritório, já era meio-dia. O sol estava alto e implacável. Maria esperava no mesmo lugar onde a haviam deixado, sentada à sombra de uma mangueira, rodeada por outros escravizados que lhe faziam companhia e lhe ofereciam água. Ao ver Tomás, ela se levantou de um salto, seus olhos cheios de esperança e medo. Tomás caminhou até ela e segurou suas mãos. Mãe, disse ele, sua voz embargada, em 6 meses você será livre. Maria desabou. Seus joelhos cederam e ela caiu nos braços de Tomás, soluçando tão intensamente que seu corpo inteiro tremia. As outras mulheres ao redor também choravam, algumas de alegria, outras de tristeza por não terem o mesmo destino, mas todas comovidas com aquela cena. Livre. Maria repetia entre soluços. Vou ser livre. Ó meu Deus, São Benedito ouviu minhas preces. Mas há uma condição, disse Tomás, afastando-a gentilmente para olhar em seus olhos. Preciso trabalhar aqui por 6 meses para ganhar sua liberdade. Trabalhar? Mas você é livre, meu filho. E usarei minha liberdade para garantir a sua, mãe. Não há nada que eu não faria por você. Maria segurou o rosto de Tomás entre suas mãos calejadas. Você sempre foi meu menino corajoso. Desde pequeno, sempre tão determinado. Seu pai teria tanto orgulho de você. Era a primeira vez que Maria mencionava o pai de Tomás em anos. Ele havia sido vendido quando Tomás tinha apenas 5 anos, e morrera 3 anos depois em uma fazenda de algodão no Maranhão. Tomás mal se lembrava dele, apenas fragmentos de memórias. Mãos grandes, uma voz profunda cantando, o cheiro de terra após a chuva. Benedito se aproximou. Tomás, preciso voltar ao Rio hoje ainda. Mas voltarei em 3 meses para verificar como estão as coisas. Se o coronel tentar quebrar o acordo, pode me enviar uma mensagem. Como farei isso se estiver na senzala? Tem razão. Benedito pensou por um momento, depois chamou um dos homens mais velhos que observava. Qual é seu nome? Joaquim, senhor. Joaquim, você sabe onde fica o cartório na cidade? Sim, senhor. Vou lá buscar suprimentos às vezes. Benedito entregou-lhe um papel com seu endereço. Se houver qualquer problema, qualquer traição ao acordo, você leva um recado para mim. Entendeu? Joaquim olhou para o papel, depois para Tomás, depois para Maria. Ele assentiu lentamente, escondendo o papel nas dobras de suas roupas gastas. Depois que Benedito e João partiram, a realidade da situação começou a se estabelecer. Tomás estava de volta à fazenda onde fora escravizado, de volta a um lugar de sofrimento. Mas desta vez era diferente, ele era livre, e tinha um propósito. O coronel chamou Tomás ao final da tarde. Você começa amanhã ao amanhecer. Quero ver esses tais métodos revolucionários seus. O capataz Olavo vai mostrar os campos e a casa de beneficiamento do café. Naquela noite, Tomás foi levado à senzala. Era um barracão longo de madeira e barro, com telhado de sapé cheio de buracos. Dentro, esteiras de palha serviam como camas, espalhadas pelo chão de terra batida. Havia umas 30 pessoas ali, homens, mulheres, algumas crianças, todos exaustos do dia de trabalho. Quando Tomás entrou,
Todos o observaram em silêncio. Ele estava vestido com suas roupas finas, tão diferentes dos trapos que eles usavam. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desconfiança, alguns com algo parecido com inveja ou ressentimento. Um homem alto e musculoso, com cicatrizes de chicote nas costas, levantou-se. Então você é o filho de Maria que voltou rico e livre. Veio nos mostrar como é bom ter roupas bonitas enquanto a gente ainda usa correntes? Meu nome é Tomás, disse ele calmamente. E sim, sou livre. Mas vim aqui trabalhar pelos próximos 6 meses para comprar a liberdade da minha mãe. Não vim me exibir. Trabalhar? A palavra soou como escárnio na boca do homem. Homem livre não conhece trabalho de verdade. Você vai dormir na casa grande? Vou dormir aqui, com vocês. Isso causou um murmúrio de surpresa. Uma mulher idosa, de cabelos completamente brancos, falou: por que um homem livre escolheria dormir na senzala? Porque minha mãe ainda dorme aqui. E porque enquanto eu estiver nesta fazenda, quero entender exatamente o que acontece aqui, como as coisas funcionam, o que precisa mudar. O homem alto cruzou os braços. Mudar? O que um rapaz que passou 3 anos na cidade, trabalhando com papéis e números, sabe sobre campo de café? Tomás tirou seu paletó elegante, depois desabotoou a camisa. Quando a removeu, revelou suas costas. Havia cicatrizes ali também, velhas, mas ainda visíveis. Marcas de chicote de quando ele tinha 10, 11, 12 anos, antes de ganhar a confiança do filho do barão. O silêncio na senzala era absoluto. Todos olhavam para as costas marcadas de Tomás, reconhecendo naquelas cicatrizes uma história similar às suas próprias. O homem alto que o desafiara abaixou os braços, sua expressão mudando de hostilidade para algo mais complexo. Um misto de respeito e tristeza compartilhada. Eu não esqueci de onde vim, disse Tomás, vestindo sua camisa novamente. Não esqueci o gosto do mingau ralo de manhã, o peso da enxada, o sol escaldante, o medo constante do chicote. Passei os primeiros 5 anos após ser vendido trabalhando nos canaviais. Sei o que é cortar cana até as mãos sangrarem. Sei o que é desmaiar de exaustão e ser acordado com água fria e pontapés. Uma menina de uns 8 anos, sentada no colo de sua mãe, perguntou com voz fina: então como você ficou livre, moço? Tomás se ajoelhou para ficar na altura da menina. Tive sorte. Fiz amizade com o filho do meu senhor e ele me ensinou a ler. Quando ele adoeceu, cuidei dele, e o barão ficou grato. Mas muitos outros não tiveram essa sorte. É por isso que estou aqui, para tentar fazer algo diferente. Diferente como? Perguntou a mulher idosa. O coronel não vai mudar. Homens como ele não mudam. Vocês estão certos em desconfiar, admitiu Tomás. Mas aprendi algo trabalhando para o barão. Fazendeiros entendem dinheiro. Se eu conseguir mostrar ao coronel que tratar vocês melhor, dar melhores condições, resulta em mais lucro, ele vai considerar. Não por bondade, homens como ele não têm bondade. Mas por ganância. O homem alto, que Tomás soube depois se chamar Gabriel, sentou-se novamente. Explique essa ideia maluca. Tomás passou a noite conversando com os habitantes da senzala. Ele aprendeu seus nomes, suas histórias, seus sofrimentos. Descobriu que a fazenda Santa Rita tinha 73 pessoas escravizadas, embora esse número estivesse diminuindo. Alguns haviam fugido, outros morreram, e o coronel não comprava mais, sabendo que a abolição estava próxima. Ele soube que o capataz Olavo era especialmente cruel, que aplicava castigos por infrações mínimas. Que a comida era cada vez mais escassa e de pior qualidade. Que as ferramentas estavam quebradas e perigosas. Que havia uma mãe que perderá 2 filhos para doenças evitáveis no último ano. Que um homem havia perdido 3 dedos em um acidente no engenho porque as máquinas não eram mantidas adequadamente. Maria estava ali também, sentada ao lado de Tomás, segurando sua mão. De vez em quando ela olhava como se ainda não pudesse acreditar que ele estava realmente ali, que aquilo não era um sonho. Mãe, disse Tomás baixinho, quando os outros começaram a se deitar para dormir, me fale sobre a rotina da fazenda. Que horas começam a trabalhar? Como é dividido o trabalho?
Maria suspirou. Acordamos antes do sol nascer. O sino toca às 5 da manhã. Trabalhamos até o meio-dia, quando nos dão um pouco de angu e às vezes feijão. Depois voltamos ao trabalho até o sol se pôr. Nos domingos, temos a manhã livre para cuidar de nossas coisas, lavar roupa, cozinhar algo melhor se conseguirmos. E o capataz supervisiona tudo? Ele e 3 feitores. Olavo é o pior. Ele gosta de bater. Mesmo quando a pessoa está trabalhando bem, ele acha motivo para usar o chicote. Tomás apertou a mão da mãe. Isso vai mudar. Meu filho, tenha cuidado. O coronel pode ter aceitado seu acordo, mas homens como ele são perigosos. E Olavo, ele é um homem mau. Ele não vai gostar de você vindo aqui e mudando as coisas. Maria. O coronel Rodrigo Almeida não era um homem de compaixão, mas era um homem de números. Ele passou a noite revirando os livros contábeis da fazenda, comparando os números apresentados por Tomás com suas próprias anotações. Na manhã seguinte, chamou Tomás de volta ao escritório. Está bem, disse ele relutantemente. Você terá suas ferramentas novas e os barris de água. Vou destinar uma verba para isso. Mas quanto à comida? Ele hesitou. Coronel, disse Tomás, preparado para este momento. Na fazenda do Barão, quando implementamos melhor alimentação, a produtividade aumentou imediatamente. Menos pessoas doentes significam menos dias de trabalho perdidos. E mais importante, pessoas satisfeitas não fogem. O senhor perdeu 3 trabalhadores este mês. Cada um deles representa um prejuízo enorme. Se o senhor investir em mantê-los, economiza no longo prazo. Essa última parte tocou um nervo. O coronel havia de fato perdido muito dinheiro com as fugas recentes. Quanto a mais de comida você está sugerindo? Adicione carne 2 vezes por semana ao mingau. Aumente a quantidade de feijão diária. 1 vez por semana, forneça rapadura ou melado. Também verduras da própria horta da fazenda. O custo adicional é mínimo, mas o retorno será significativo. O coronel finalmente concordou, embora deixando claro que se não visse resultados em 2 meses, voltaria ao sistema antigo. Tomás perdeu pouco tempo. Com a aprovação do coronel, ele começou a implementar mudanças. A primeira foi organizar os trabalhadores de forma mais eficiente. Ele dividiu os campos em seções numeradas e criou equipes específicas para cada uma, com metas claras de produção. Depois, tratou das ferramentas. O coronel havia autorizado a compra de 20 enxadas novas, cestos novos e ferramentas de poda. Quando Tomás distribuiu as ferramentas novas, viu lágrimas nos olhos de alguns trabalhadores. Eles haviam passado tanto tempo usando equipamentos quebrados que uma enxada nova com cabo liso parecia um luxo inimaginável. Gabriel, o homem alto que o havia desafiado na primeira noite, pegou sua enxada nova e a examinou cuidadosamente. Isso vai fazer diferença, ele admitiu. Minha enxada velha estava tão gasta que eu perdi a metade da força do golpe. Os barris de água foram colocados estrategicamente pelos campos. Agora, em vez de caminhar 15 minutos até a fonte, os trabalhadores podiam beber água a cada poucos minutos. Parecia uma mudança pequena, mas o impacto foi imenso. Pessoas trabalhando sob sol escaldante sem água adequada se cansavam rapidamente e cometiam erros. Com água disponível, a produtividade aumentou visivelmente. Mas foi a mudança na alimentação que realmente transformou o ânimo. Quando, pela primeira vez em anos, foi servida carne no jantar da senzala, houve um momento de silêncio absoluto. Algumas pessoas choraram. Uma mulher chamada Benedita, que havia perdido 2 filhos para doenças, segurou o pedaço de carne charque em suas mãos trêmulas como se fosse ouro. Faz 3 anos que não como carne, ela sussurrou. 3 anos. Maria, sentada ao lado de Tomás, apertou a mão dele embaixo da mesa improvisada. Você está fazendo a diferença, meu filho. Não pela liberdade que prometi, mas pela dignidade que está devolvendo a essas pessoas. Mas nem tudo eram rosas. O capataz Olavo observava tudo com crescente ressentimento. Ele via seu poder sendo corroído. Antes, era ele quem controlava tudo,
quanto as pessoas trabalhavam, quando podiam beber água, como eram distribuídas as rações. Agora, Tomás estava reorganizando tudo, e o coronel havia deixado claro que Olavo deveria cooperar. Uma manhã, 2 semanas após as mudanças começarem, Olavo confrontou Tomás nos campos. Você acha que é muito esperto, não é? Cuspiu ele. Vindo aqui com suas ideias de cidade, fazendo o coronel gastar dinheiro com essa gentalha. Essa gentalha está aumentando os lucros do coronel, respondeu Tomás calmamente. A produção já subiu 15%. Por enquanto. Olavo cutucou o peito de Tomás com o dedo gordo. Mas você vai escorregar. Vai cometer um erro. E quando isso acontecer, estarei lá para ver o coronel te colocar para fora. E sua mãe? Ela vai ficar aqui, como minha escrava. E eu vou me certificar de que ela pague por cada momento de insolência do filho dela. Tomás sentiu a raiva ferver dentro dele, mas se controlou. Violência contra o capataz seria o fim de tudo. Eu não vou cometer erros, Olavo. E sugiro que você se acostume com as novas regras. Olavo cuspiu no chão, perigosamente perto dos pés de Tomás, antes de se afastar. Gabriel, que havia testemunhado o confronto, se aproximou. Ele é perigoso, Tomás. Já vi Olavo armar contra pessoas antes. Ele vai tentar sabotar seu trabalho. Então precisamos ficar vigilantes, disse Tomás. Os dias passavam e as melhorias se tornavam cada vez mais evidentes. A produção continuava subindo. Menos pessoas estavam ficando doentes. O clima na senzala havia mudado, ainda havia sofrimento, ainda havia a dor da escravidão. Mas havia também algo que não existia antes: esperança. As crianças especialmente floresciam. Com melhor alimentação, elas tinham mais energia. Tomás começou a ensiná-las a contar durante os breves momentos livres aos domingos. Nada muito óbvio, ele não podia violar seu acordo com o coronel sobre não fomentar ideias de liberdade, mas ensinar matemática básica parecia inofensivo. A pequena menina que havia perguntado como ele ficou livre, chamada Joana, era especialmente brilhante. Ela aprendia rápido, memorizava números, fazia conexões. Um dia, ela perguntou: Moço Tomás, se eu aprender a contar bem, posso ficar livre como você? A pergunta partiu o coração de Tomás. Ele olhou para o rostinho esperançoso da menina, para sua mãe Benedita observando com olhos ansiosos, e teve que escolher suas palavras cuidadosamente. Joana, aprender é sempre bom. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Mas a liberdade virá quando este país inteiro acordar e perceber que pessoas não deveriam ser propriedade de outras pessoas. E isso vai acontecer? Vai, disse Tomás com convicção. Mais cedo do que muitos pensam. Maria, ouvindo a conversa, acrescentou: E quando esse dia chegar, você já vai saber contar, ler as coisas do mundo, entender como as coisas funcionam. Você vai estar preparada para ser livre de verdade. O segundo mês de trabalho de Tomás na fazenda Santa Rita trouxe resultados ainda mais impressionantes. A produção havia aumentado 28% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O café colhido era de melhor qualidade, gerando preços mais altos no mercado. O coronel, embora relutante em admitir, estava satisfeito com os números em seus livros contábeis. Mas Olavo não estava satisfeito. A cada dia que passava, seu ressentimento crescia como uma ferida infectada. Ele havia sido o homem mais poderoso da fazenda por 15 anos, temido e respeitado, ou melhor, temido e odiado. Agora, um ex-escravo de 25 anos estava recebendo toda a atenção do coronel, enquanto ele era relegado a uma posição secundária. Olavo começou a conspirar. Ele tinha aliados, os 3 feitores que trabalhavam sob suas ordens e que também haviam perdido parte de seu poder com as mudanças de Tomás. Juntos, eles começaram a tramar. A primeira tentativa de sabotagem foi sutil. Uma noite, Olavo e seus capangas entraram na casa de beneficiamento e misturaram café de baixa qualidade, grãos defeituosos, ainda verdes, alguns até mofados, com o lote de café premium que estava sendo preparado para venda. Na manhã seguinte,
Quando Tomás inspecionou o lote antes do transporte, ele imediatamente notou o problema. Os grãos não tinham a uniformidade que deveriam ter. Havia uma mistura de qualidades diferentes. Quem preparou este lote? Perguntou ele aos trabalhadores responsáveis pela casa de beneficiamento. Um homem idoso chamado Benedito respondeu nervosamente: Nós preparamos ontem, Sr. Tomás. Estava tudo certo quando terminamos. Mas... Ele hesitou. Mas o quê? Durante a noite, vi o capataz Olavo e os feitores entrarem aqui. Não sei o que fizeram, mas estavam carregando sacos. Tomás fechou os olhos, compreendendo imediatamente. Separar o café de qualidade novamente levaria dias de trabalho. E o comprador estava chegando em 3 dias para buscar a carga. Se ele recebesse café de baixa qualidade, não apenas pagaria menos, mas também mancharia a reputação da fazenda. Precisamos resselecionar tudo, disse Tomás. Vamos trabalhar dia e noite se necessário. Gabriel, que estava presente, perguntou: Você não vai contar ao coronel o que Olavo fez? E dizer o quê? Que vi Olavo entrar na casa de beneficiamento. Ele vai dizer que estava apenas verificando o trabalho. Não tenho provas concretas, e o coronel ainda confia mais nele do que em mim. Não, precisamos resolver isso sozinhos. Durante os próximos 2 dias, um grupo de 15 pessoas trabalhou arduamente resselecionando o café, grão por grão. Era um trabalho tedioso e cansativo, mas eles conseguiram. Quando o comprador chegou, recebeu exatamente a qualidade prometida. Mas Olavo não desistiu. Sua segunda tentativa foi mais direta e mais perigosa. Era uma tarde de trabalho normal nos campos quando um dos trabalhadores, um jovem chamado Miguel, de repente gritou de dor e caiu ao chão, segurando a perna. Sangue jorrava entre seus dedos. Tomás correu até ele. A enxada de Miguel havia cortado profundamente sua própria perna. Mas quando Tomás examinou a ferramenta, notou algo estranho. O cabo havia sido serrado parcialmente, de forma que se quebraria com o uso, fazendo a lâmina escapar do controle do usuário. Quem te deu esta enxada? Perguntou Tomás, aplicando pressão no ferimento para estancar o sangue. O feitor Antônio, esta manhã, respondeu Miguel entre gemidos de dor. Disse que minha enxada velha estava muito gasta e me deu esta. Tomás olhou ao redor e viu Olavo observando de longe, um sorriso satisfeito no rosto. A mensagem era clara. Olavo poderia machucar as pessoas, causar acidentes, sabotar o trabalho. E se Tomás denunciasse, seria sua palavra contra a do capataz. Miguel teve sorte. O corte, embora profundo, não havia atingido nenhuma artéria importante. Mas ele ficaria pelo menos 2 semanas sem poder trabalhar, tempo precioso perdido. Naquela noite, na senzala, Tomás reuniu as pessoas de sua confiança: Gabriel, Benedito, Maria e alguns outros. Olavo está tentando me sabotar, disse ele francamente. E ele está disposto a machucar vocês para fazer isso. Precisamos ter cuidado. Verifiquem suas ferramentas todas as manhãs antes de usar. Se virem algo suspeito, me avisem imediatamente. Gabriel bateu o punho na palma da mão. Ou podemos simplesmente resolver isso do nosso jeito. Uma noite escura, Olavo sozinho no caminho da cidade. Não, disse Tomás firmemente. Violência contra ele nos destruiria. O coronel usaria como desculpa para cancelar o acordo e provavelmente entregaria todos os envolvidos às autoridades. Nós precisamos ser mais espertos que isso. Então o quê? Perguntou uma mulher chamada Rosa. Deixamos ele continuar nos machucando? Não. Vamos documentar tudo. Cada incidente, cada sabotagem. E quando tivermos provas suficientes, vamos até o coronel. Não com acusações vazias, mas com fatos, números, evidências que até ele não poderá ignorar. Mas o plano de Tomás enfrentaria seu maior teste poucos dias depois, quando aconteceu um incidente que quase terminou em tragédia. Era uma tarde de quinta-feira, e um grupo estava trabalhando na limpeza de um terreno íngreme que seria preparado para novo plantio. Maria estava entre eles. O trabalho era perigoso, a inclinação era acentuada,
e havia pedras soltas que poderiam rolar a qualquer momento. Tomás estava verificando a colheita em outra parte da fazenda quando ouviu gritos. Seu coração disparou imediatamente. Ele correu na direção dos gritos, seus pés batendo forte no chão de terra vermelha, galhos de café arranhando seus braços enquanto ele atravessava as fileiras de plantas. Quando chegou ao terreno íngreme, a cena que encontrou fez seu sangue gelar. Uma grande pedra, do tamanho de um barril, havia rolado pela encosta e atingido um dos trabalhadores. E esse trabalhador era sua mãe. Maria estava deitada no chão, consciente mas claramente com dor intensa, segurando a perna. Várias pessoas estavam ao seu redor, tentando ajudar. A pedra havia rolado sobre sua perna esquerda antes de continuar descendo o morro. Mãe! Tomás gritou, caindo de joelhos ao lado dela. Está doendo muito, filho, disse Maria, seu rosto contorcido de dor, suor escorrendo por sua testa. Tomás examinou a perna cuidadosamente. Estava claramente quebrada, já inchando rapidamente. Mas o que o preocupava mais era a possibilidade de lesões internas, sangramento interno que ele não poderia ver. Como isso aconteceu? Ele perguntou às pessoas ao redor. Foi Joaquim, o homem mais velho que Benedito havia recrutado como mensageiro, quem respondeu. Estávamos trabalhando normalmente quando essa pedra apareceu do nada, rolando de cima do morro. Não fazia sentido, ela estava presa entre duas árvores, não tinha como rolar sozinha. A menos que alguém a tenha soltado, disse Gabriel, chegando correndo. Seus olhos procuraram o topo do morro. Viu o feitor Antônio lá em cima há uns 20 minutos. Disse que estava verificando a área. Tomás sentiu uma fúria crescer dentro dele como nunca havia sentido antes. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva pura. Olavo havia ido longe demais. Uma coisa era sabotar café, outra era machucar trabalhadores. Mas tentar matar sua mãe? Isso era guerra. Mas primeiro, ele precisava cuidar de Maria. Precisamos levá-la à Casa Grande, disse Tomás. Gabriel, me ajude a improvisar uma maca, para ver o que estava acontecendo. O que é isso? Por que ela não está trabalhando? Ela foi atingida por uma pedra que rolou pelo morro, explicou Tomás, sua voz tensa mas controlada. Preciso levar minha mãe ao médico na cidade imediatamente. O coronel franziu a testa. Médico? Você sabe quanto custa um médico? Para uma escrava? Tomás deu um passo em direção ao coronel, e algo em seus olhos fez o homem mais velho recuar instintivamente. Coronel, disse Tomás, cada palavra medida e controlada, embora a fúria fervesse por baixo, minha mãe será livre em 4 meses. Ela não é apenas uma escrava, ela é minha mãe, e eu tenho recursos próprios. Vou pagar o médico do meu próprio bolso. Só preciso de um cavalo emprestado e permissão para levá-la à cidade. Havia algo na voz de Tomás, uma intensidade perigosa, que fez o coronel perceber que este não era o momento de discutir. Além disso, ele havia notado que a produtividade da fazenda estava diretamente ligada à presença de Tomás. Perder Tomás agora, a apenas 4 meses do fim do acordo, seria tolice. Está bem. Pegue o cavalo castanho e a carroça. Mas volte amanhã. Não posso me dar ao luxo de ficar sem você por muito tempo. A viagem até a cidade foi tortuosa. Cada solavanco da carroça arrancava gemidos de dor de Maria. Tomás segurava sua mão, sussurrando palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo não tendo certeza disso. O médico da cidade, Dr. Silveira, era um homem idoso mas competente. Ele examinou Maria cuidadosamente. A perna está quebrada em 2 lugares, anunciou ele finalmente. Vou precisar colocar no lugar e imobilizar. Será doloroso. Ele olhou para Tomás. Você tem dinheiro para pagar meu tratamento? Tenho, disse Tomás. Na verdade, ele havia guardado uma pequena quantia de emergência, exatamente para situações como essa. O tratamento foi brutal. Maria mordeu um pedaço de couro enquanto o médico realinhava os ossos. Suas lágrimas silenciosas e os nós brancos em suas mãos apertadas partiam o coração de Tomás. Mas ela era forte.
Sua vida inteira havia sido sobre suportar dor e sobreviver. Quando terminou, o Dr. Silveira aplicou talas e bandagens. Ela vai precisar ficar de repouso absoluto por pelo menos 6 semanas. Depois disso, caminhará com muletas por mais alguns meses. A perna deve cicatrizar, mas ela terá uma leve manqueira pelo resto da vida. Tomás agradeceu ao médico e pagou seu honorário, vendo seu pequeno pecúlio de emergência desaparecer. Mas não importava, sua mãe estava viva. Naquela noite, enquanto Maria descansava em uma pousada simples da cidade, Tomás havia insistido em pagar por um quarto. Em vez de voltar imediatamente, ele saiu para caminhar pelas ruas escuras, tentando controlar suas emoções. A raiva ainda fervia dentro dele. Olavo havia tentado matar sua mãe. Não havia outra explicação. Uma pedra presa entre árvores não rola sozinha. Alguém a havia soltado deliberadamente, e o feitor Antônio havia sido visto no topo do morro minutos antes. Tomás sabia que havia chegado a um ponto de inflexão. Ele não podia mais esperar e documentar pacientemente. Precisava agir. Mas como? Como expor Olavo sem colocar em risco o acordo que garantiria a liberdade de sua mãe? Foi quando ele viu um cartaz pregado na parede de um armazém. O cartaz mostrava o símbolo do movimento abolicionista, correntes quebradas, e anunciava uma reunião secreta de abolicionistas na próxima semana na cidade. Uma ideia começou a se formar na mente de Tomás. Tomás retornou à fazenda Santa Rita no dia seguinte, deixando Maria aos cuidados da dona da pousada, que havia concordado em cuidar dela por alguns dias em troca de pagamento adicional. Seu coração estava pesado, mas sua mente estava clara. Ele sabia o que precisava fazer. Quando chegou à fazenda, foi direto confrontar Olavo. O capataz estava no terreiro, supervisionando o trabalho, seu chicote no cinto como sempre. Olavo, preciso falar com você. Em particular. O capataz sorriu maliciosamente. Ah, o filhinho voltou. Como está sua mãezinha? Ouvi que teve um acidente lamentável. Tomás deu um passo em direção a ele, parando a apenas alguns centímetros do rosto do capataz. Quando falou, sua voz era baixa, apenas para os ouvidos de Olavo, mas carregada de uma ameaça tão palpável que o sorriso do capataz vacilou. Eu sei que foi você. Sei que mandou o feitor Antônio soltar aquela pedra. Você tentou matar minha mãe. Você não tem como provar isso, disse Olavo, mas havia um traço de nervosismo em sua voz agora. Ainda não. Mas vou provar. E quando isso acontecer, não será só o coronel que vai saber. Serão as autoridades. O que você fez foi tentativa de assassinato. Você pode ter poder sobre escravizados, mas matar uma escravizada não é apenas um prejuízo para o proprietário, é um crime. E minha mãe não vai morrer em 4 meses. Ela vai ser livre. Uma mulher livre. Entendeu a diferença? Olavo empalideceu ligeiramente. Ele não havia pensado nisso. Se Maria fosse liberta e depois testemunhasse contra ele, se houvesse um inquérito. Você não tem provas, ele repetiu, mas com menos convicção. Ainda não, disse Tomás novamente, e se afastou. Mas Tomás sabia que ameaças não seriam suficientes. Ele precisava de algo mais: apoio, proteção, uma maneira de garantir que Olavo não tentaria novamente. E foi por isso que, na semana seguinte, ele foi à reunião secreta dos abolicionistas. A reunião acontecia no porão de uma igreja na cidade. Tomás chegou com cuidado, verificando se não estava sendo seguido. Quando desceu as escadas de pedra gastas, encontrou cerca de 20 pessoas reunidas à luz de lamparinas. Havia gente de todos os tipos ali, alguns brancos ricos claramente movidos por ideais, alguns negros libertos, alguns mulatos, alguns trabalhadores pobres. Todos unidos por uma causa: a abolição da escravidão. O líder da reunião era um homem chamado Professor Alberto, um homem branco de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhos brilhantes de idealismo. Bem-vindo, irmão, disse ele quando Tomás se apresentou. Sempre recebemos novos aliados à causa. Conte-nos sua história. Tomás contou. Não tudo, mas o suficiente, sobre ser vendido jovem, sobre conquistar sua liberdade,
sobre voltar para libertar sua mãe, sobre as mudanças que estava implementando na fazenda e sobre a resistência que enfrentava. Quando terminou, um murmúrio de aprovação correu pela sala. Você está fazendo um trabalho importante, disse o professor Alberto. Cada pessoa libertada, cada melhoria nas condições, cada semente de dignidade plantada, tudo isso contribui para a causa maior. Mas você disse que está enfrentando sabotagem? Tomás assentiu. O capataz da fazenda está tentando me impedir. Está disposto a machucar pessoas, incluindo minha mãe. Mas não tenho provas concretas, e o proprietário ainda confia nele. Uma mulher negra de uns 40 anos, elegantemente vestida, falou: Meu nome é Dona Teresa. Fui escravizada por 20 anos antes de comprar minha liberdade. Conheço homens como esse capataz. Eles são perigosos porque não têm nada a perder. Sua identidade inteira está ligada ao poder sobre outros. Quando esse poder é ameaçado, eles se tornam animais acuados. Exatamente, concordou Tomás. E é por isso que preciso de ajuda. Preciso de testemunhas, de pessoas que possam documentar o que está acontecendo na fazenda. O professor Alberto se inclinou para a frente. Está pedindo que infiltremos alguém na fazenda? Não exatamente. Mas preciso que, se algo acontecer comigo ou com minha mãe, vocês saibam. Preciso de pessoas que possam pressionar as autoridades, que possam trazer atenção pública para o caso. O proprietário da fazenda é ganancioso, mas não quer escândalos que possam afetar seus negócios. Um jovem estudante, que se identificou como Rodrigo, um nome irônico, igual ao do coronel, sugeriu: podemos escrever artigos para os jornais abolicionistas. Se houver atenção pública na fazenda Santa Rita, o coronel terá que ser mais cuidadoso. E eu posso fazer mais, disse Dona Teresa. Tenho conexões com fazendeiros da região que são simpatizantes da causa. Posso fazer circular rumores de que a fazenda Santa Rita está sob observação dos abolicionistas. Isso pode fazer o coronel e seu capataz pensarem 2 vezes antes de agirem. Tomás sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ele não estava sozinho. Havia pessoas dispostas a ajudar, uma rede de apoio que ele não sabia que existia. O professor Alberto colocou a mão no ombro de Tomás. Irmão, o que você está fazendo é perigoso, mas necessário. Você não está apenas libertando sua mãe. Está mostrando que há outro caminho. Que mudanças são possíveis mesmo dentro deste sistema corrupto. Continue firme. E se precisar de nós, envie uma mensagem através de qualquer um de nossos contatos na cidade. Temos pessoas em todos os lugares. Antes de partir, Tomás recebeu nomes e formas de contato. Descobriu que o dono da mercearia onde a fazenda comprava suprimentos era simpatizante da causa. Que o padre da igreja local secretamente ajudava escravizados fugitivos. Que havia toda uma rede subterrânea trabalhando pela abolição. Quando voltou à fazenda naquela noite, Tomás se sentia fortalecido. Ele não tinha mais apenas suas próprias habilidades. Tinha aliados, tinha um movimento maior apoiando-o. Nos dias seguintes, coisas interessantes começaram a acontecer. O coronel recebeu uma visita de um fazendeiro vizinho, que casualmente mencionou ter ouvido falar das inovações progressistas na fazenda Santa Rita e que os olhos da região estavam voltados para lá. O Jornal Abolicionista de São Paulo publicou um pequeno artigo elogiando fazendeiros que tratam seus trabalhadores com dignidade, preparando-se para o futuro inevitável da abolição. O coronel, embora não fosse abolicionista, era vaidoso. A ideia de ser visto como progressista e inovador agradava seu ego. Ele até mencionou para Tomás que estava satisfeito com a atenção positiva que a fazenda estava recebendo. Mas Olavo não era tolo. Ele percebia as mudanças no clima, sentia que algo estava diferente. Ele se tornou mais cauteloso, mas também mais ressentido. Enquanto isso, Maria se recuperava na cidade. Tomás a visitava sempre que podia, geralmente aos domingos. Em uma dessas visitas, ela segurou sua mão com força. Filho, disse ela, ouvi rumores na cidade. Pessoas falando sobre abolicionistas, sobre mudanças. Você está envolvido nisso? Tomás hesitou,
Depois decidiu pela honestidade. Sim, mãe. Fui a uma reunião. Eles estão nos ajudando, à sua maneira. Maria fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas ali. Quando eu era criança, minha avó me contava histórias de nossa terra na África. Ela foi trazida acorrentada em um navio nojento. Viu metade de seu povo morrer na travessia. Ela me dizia: um dia, nosso povo será livre novamente. Pode não ser na minha vida, pode não ser na sua, mas acontecerá. Porque pessoas não foram feitas para serem propriedade de outras pessoas. Sua avó estava certa, disse Tomás. E esse dia está chegando mais rápido do que muitos pensam. Só quero viver para ver isso, sussurrou Maria. Só quero sentir como é acordar um dia e saber que não pertenço a ninguém, que minha vida é minha. Você vai, mãe. Em menos de 4 meses, você será livre. E quando a abolição finalmente vier, estarei ao seu lado para celebrar. Mas o caminho para esses 4 meses ainda estava cheio de perigos. E Olavo, sentindo que estava perdendo o controle, estava prestes a tomar uma ação desesperada. 3 meses haviam se passado desde que Tomás chegara à fazenda Santa Rita. A transformação era notável. A produção havia aumentado 42%. O café era de qualidade superior, vendendo por preços premium. As pessoas na senzala, embora ainda escravizadas, tinham uma aparência mais saudável, mais esperançosa. Maria havia retornado à fazenda, caminhando com uma leve manqueira e uma bengala que Tomás havia mandado fazer especialmente para ela. Ela não podia mais trabalhar nos campos devido à lesão, então o coronel, seguindo sugestão de Tomás, a colocou para supervisionar a casa de beneficiamento, um trabalho que exigia experiência e atenção aos detalhes, mas não esforço físico intenso. Faltava apenas 1 mês para o fim do acordo. 1 mês até que Maria fosse oficialmente livre. Mas foi exatamente neste momento que Olavo decidiu fazer sua jogada final. Era uma noite de sexta-feira. A maior parte dos trabalhadores estava na senzala, descansando após uma longa semana. Tomás estava fazendo suas rondas finais, verificando se tudo estava em ordem para o dia seguinte, quando sentiu o cheiro de fumaça. Primeiro, pensou que era apenas alguém cozinhando. Mas o cheiro ficou mais forte, mais acre. E então viu as chamas, laranjas e amarelas contra o céu escuro da noite. A casa de beneficiamento estava pegando fogo. Fogo! Tomás gritou, correndo em direção ao prédio. Fogo na casa de beneficiamento. O sino de alarme começou a tocar. Pessoas saíram correndo da senzala, da casa grande, de todos os lugares. A casa de beneficiamento não era apenas onde o café era processado, era onde ficavam armazenados meses de produção, esperando transporte. Se queimasse completamente, o prejuízo seria catastrófico. Tomás chegou primeiro ao prédio. As chamas já haviam consumido uma parede inteira. O calor era intenso. Ele olhou ao redor rapidamente, avaliando a situação. Havia dezenas de sacos de café dentro que poderiam ser salvos se agissem rápido. Gabriel chegou correndo logo atrás. O que fazemos? Formar uma linha até o poço. Gritou Tomás. Precisamos jogar água nas chamas e salvar o máximo de café possível. As pessoas se organizaram rapidamente. Uma linha humana se formou do poço até a casa de beneficiamento, baldes passando de mão em mão. Era perigoso, as chamas eram altas e o teto ameaçava desabar. Mas todos trabalhavam freneticamente. Tomás entrou no prédio em chamas várias vezes, carregando sacos de café para fora. A fumaça queimava seus pulmões, o calor era insuportável, mas ele continuava. Gabriel e vários outros homens faziam o mesmo, arriscando suas vidas para salvar a produção. Foi durante uma dessas investidas que Tomás viu algo que fez seu sangue gelar. Na parede dos fundos, parcialmente escondido pelos sacos de café, havia um trapo embebido em querosene ainda não consumido pelas chamas. E próximo à porta lateral, ele viu pegadas frescas na poeira. Pegadas de botas, não os pés descalços que a maioria dos escravizados usava. Este incêndio não foi acidental. Foi criminoso. O coronel chegou em seu hobby de dormir,
gritando ordens confusas. Quando viu a extensão do fogo, seu rosto ficou branco. Meu café! Todo meu café! Ainda podemos salvar a maior parte, disse Tomás, tossindo fumaça. Mas precisamos de mais água. Trabalharam por horas. Quando o fogo finalmente foi controlado, todos estavam cobertos de fuligem, exaustos, alguns com queimaduras leves. Mas haviam conseguido salvar cerca de 70% do café armazenado. A casa de beneficiamento em si estava severamente danificada. Uma parede havia desmoronado, o teto tinha um buraco enorme, mas a estrutura principal ainda estava de pé. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, o coronel fez uma contagem dos danos. Era ruim, mas poderia ter sido muito pior. Tomás esperou até que o coronel estivesse relativamente calmo. Então se aproximou. Coronel, preciso falar com o senhor. Em particular. No escritório, Tomás mostrou ao coronel o trapo embebido em querosene que havia guardado como evidência. Este incêndio não foi acidente, disse ele diretamente. Foi incêndio criminoso. O coronel pegou o trapo, cheirando-o. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Quem faria isso? Quem ousaria destruir minha propriedade? Alguém que tem acesso à casa de beneficiamento à noite. Alguém que usa botas. E alguém que tem motivos para querer me ver fracassar. Tomás fez uma pausa significativa. Seu capataz, Olavo. Olavo? Isso é absurdo. Ele trabalha para mim há 15 anos. E durante esses 15 anos, a produção desta fazenda estagnou. Eu chego, implemento mudanças, e em 3 meses a produção sobe mais de 40%. Olavo perdeu poder, perdeu relevância. Ele vê que o futuro não tem lugar para capatazes como ele. Então decidiu sabotar. Tomás então contou tudo, sobre o café contaminado, sobre a ferramenta sabotada que feriu Miguel, sobre a pedra que quase matou Maria. E finalmente, sobre as pegadas de botas que viu no local do incêndio. Ainda não tenho provas absolutas, admitiu Tomás. Mas, coronel, o senhor é um homem inteligente. Sabe fazer contas. Desde que cheguei aqui, cada vez que algo de ruim aconteceu, Olavo ou seus feitores estavam por perto. E agora, justo quando falta apenas 1 mês para o fim do nosso acordo, sua casa de beneficiamento pega fogo misteriosamente. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, seu cérebro processando as informações. Ele não era um homem bom, mas era pragmático. E os números não mentiam. Tomás havia trazido prosperidade, enquanto os acidentes haviam trazido apenas prejuízos. Traga Olavo aqui, ordenou finalmente. Quando Olavo entrou no escritório, confiante e com um sorriso presunçoso, não esperava o que viria. O coronel o confrontou diretamente, mostrando o trapo embebido em querosene, listando os incidentes suspeitos. Isso é ridículo, protestou Olavo. Esse ex-escravo está tentando me incriminar. Ele quer meu cargo. Eu não quero seu cargo, disse Tomás calmamente. Eu sou livre. Em 1 mês, voltarei para a fazenda do barão. Mas não vou deixar você continuar prejudicando esta fazenda e machucando essas pessoas. O coronel observava Olavo atentamente. E finalmente viu o que deveria ter visto há muito tempo: o nervosismo nos olhos do capataz, o suor em sua testa, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Olavo, você está dispensado, disse o coronel friamente. Tem até o fim do dia para deixar esta propriedade. Se eu descobrir que você teve qualquer envolvimento neste incêndio, chamarei as autoridades. O rosto de Olavo passou por uma série de expressões: choque, raiva, desespero. Ele abriu a boca para protestar, mas o olhar do coronel o silenciou. 15 anos de serviço terminavam assim, em 10 graá. Quando Olavo saiu, batendo a porta com força, o coronel se virou para Tomás. Você tem 1 mês restante de acordo. Quero que neste mês você treine alguém para assumir o lugar de Olavo. Alguém que entenda seus métodos, que continue o trabalho que começou. Já tenho a pessoa perfeita em mente, disse Tomás. Gabriel. Ele é inteligente, respeitado pelos outros, e aprendeu rápido tudo o que ensinei. O coronel assentiu.
Então faça isso. O último mês passou como um sopro. Tomás trabalhou incansavelmente, não apenas reconstruindo a casa de beneficiamento, mas também treinando Gabriel e outros para continuarem as melhorias após sua partida. Maria observava tudo com orgulho, contando os dias para sua liberdade. Quando o dia finalmente chegou, exatamente 6 meses após o acordo ter sido feito, uma pequena cerimônia foi realizada no escritório do coronel. Benedito, o advogado, havia retornado especialmente para o momento. O coronel, com relutância visível mas sem poder voltar atrás, assinou a carta de alforria de Maria das Dores. Quando o documento foi entregue a ela, Maria segurou-o com mãos trêmulas, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Eu sou livre, ela sussurrou, como se mal pudesse acreditar. Depois de 52 anos, eu sou livre. Tomás abraçou sua mãe, ambos chorando lágrimas de alegria e alívio. Todas as pessoas da fazenda haviam se reunido para testemunhar o momento, muitas também chorando, de felicidade por Maria, de esperança para si mesmas. Mãe, disse Tomás, afastando-se para olhar em seus olhos, vamos para casa. Para a verdadeira casa. Você nunca mais precisará servir a ninguém. Maria olhou ao redor, para as pessoas que haviam sido suas companheiras de sofrimento por tantos anos. E eles? A abolição está chegando, mãe. Vi isso com meus próprios olhos. O movimento cresce a cada dia. Não vai demorar. Talvez 1 ano, talvez 2. Mas vai acontecer. E quando acontecer, todos eles serão livres também. Gabriel se aproximou, estendendo a mão para Tomás. Você mudou tudo aqui. Não apenas com suas técnicas e organização, mas mostrando que há dignidade possível, mesmo nas piores situações. Vou continuar seu trabalho. E quando a abolição vier, estaremos prontos. Tomás apertou a mão do amigo com força. Sei que estará. E espero te ver novamente, como homem livre. Enquanto Tomás e Maria deixavam a fazenda Santa Rita pela última vez, o sol estava se pondo, pintando o céu de dourado e púrpura. Maria olhou para trás uma última vez, depois para frente, para a estrada que se estendia à sua frente. Para onde vamos, filho? Para onde você quiser, mãe. Você é livre agora. O mundo inteiro está aberto para nós. E assim, mãe e filho caminharam juntos em direção a um novo amanhecer, carregando consigo não apenas sua própria liberdade, mas a esperança de que um dia, muito em breve, todos os seus irmãos e irmãs também conheceriam o doce sabor da liberdade. 3 anos depois, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinaria a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no Brasil. E em algum lugar, Maria e Tomás celebraram, sabendo que haviam feito sua parte nessa longa jornada em direção à justiça.